Oi, Mayara, Oi, boa boa noite. noite. E aí? Vamos esperar um pouquinho só para ver se entra mais alguém Sim, para a sim. gente começar. Tudo bom estar aqui com você, amiga. Oi, também. Muito feliz, muito honrada de você ter aceitado o nosso convite. E eu de ter sido convidada. Olha a rasgação já de cedo, né? Mal começou, a gente já está. Boa noite a todos e todas que estão entrando aí. A gente vai falar de um assunto muito importante, né? E delicado. Muito importante. Thaís, o Showas. Gente, quanto tempo eu não te vejo. Que bom te ver aqui. Olha agora eu tô tentando interagir, sabe, amiga? Porque eu não interajo com o povo. No início eu tento. Gente, que legal. Saudade, mulher. Eu sou muito inexperiente nessa coisa de live, então, amiga, você, por favor, né, me ajuda aí. E parece Não, eu faço live, mas eu sou tão experiente, não. Mas isso aqui a gente tira de letra, amiga. É igual conversar nas nossas conversas de barzinho. A gente começa, depois esquece que tá aqui. Ah, tá. Eu tô nervosa, que o óculos já tá embaçando. Deixa eu até tirar o óculos. Mas aí, se eu tiro o óculos, eu não consigo enxergar nada. Vou ficar de óculos. Fica de óculos, daqui a pouco. Ah, ó, a Solange tá falando aqui. Ela é da Rotary Club, né? É, É isso. Solange é a nossa secretária. A Alice também está presente aqui, que é a nossa presidente do Rotary Clube Campos Guarulhos. Ai, que show, um prazer. Vanusa entrando aí, ó. Com saudade, Vanusa também. Ah, eu chamei a galera toda, né? CAPS da D tem que Tô estar vendo. presente, prestigiar a gente aqui. Minha mãe entrou. Aí, ó. Oi, Eu, mãe. eu vou me apresentar um pouquinho para o pessoal do Rotary. Boa noite, companheiros do Rotary Clube Campos Guarulhos. Eu sou a associada representativa Adriana de Souza Silva. Minha classificação é assistente social. E hoje estamos com a nossa convidada mais que especial, Nayara Chagas, uma amiga de trabalho, uma amiga de longa data, né, Nayara? Que vai falar um pouquinho para a gente do Setembro Amarelo. Assim, acho que poucas pessoas, a gente sabe, a gente ouve falar, né? A gente vê na televisão, mas poucas pessoas sabem a importância assim desse mês, de se falar sobre isso, né? De poder estar conversando sobre isso na nossa sociedade de uma forma tão aberta, né? Não só nos serviços que a gente frequenta, mas também para assim, para toda a sociedade no geral, né? Como que é importante falar sobre o Setembro Amarelo. Nayara, você se apresenta para a gente. Sim. Então, galera, meu nome é Nayara, né? Eu sou psicóloga, atuo em clínica, né? Trabalhei um tempo no CAPS AD com a Adri, foi lá que a gente se conheceu. E hoje eu também trabalho no SESC Senat como psicóloga. E é muito importante falar de saúde mental o ano todo, né? Mas é muito importante ter uma data para celebrar e ter um mês para celebrar. Eu brinco que a gente é importante o ano todo, mas a gente só faz aniversário uma vez no ano, né? Então a gente vive numa cultura que a gente precisa de data para falar de Uhum, coisas importantes, né? Senão se perde mesmo. uhum. Nayara, fala pra gente, o que é Setembro Amarelo, afinal de contas? Então, vamos lá. Da onde surgiu o Setembro Amarelo, né? Um jovem de 17 anos, americano, ele tirou a vida em setembro de 94. E ele tinha um carro, um Mustang 68 amarelo, que ele que Hum, restaurou, ele que pintou de amarelo esse carro. Então, no funeral dele, os familiares e amigos escreveram cartões com frases de apoio, com laços amarelos, né, para homenageá-lo e para ajudar pessoas que estavam também em desespero, como ele.
Então, daí surgiu o Setembro Amarelo. No Brasil, é de muito pouco tempo. Surgiu mesmo Uhum. assim em 2015 que a gente começou a celebrar essa data, né? A conscientizar sobre a prevenção do suicídio, embora já havíamos falado antes, mas não era Setembro Amarelo. Dessa forma, vem 2015 e não é uma data oficial. Não é oficial, é Uhum. isso que a gente ainda, né? Outubro Rosa é oficial, outros, né? Outras coisas estão na agenda do governo, mas Setembro Amarelo ainda não é oficial, mas nem por isso é menos importante, né? Então, daí E, surgiu. e por que que você acha assim que não é oficial ainda? Porque é um tabu falar de suicídio? É um medo que as pessoas têm? Como é que é isso? Acho que perpassa isso sim, porque até muito pouco tempo a gente entendia, era entendido que falar de suicídio era pior, porque quando começava a falar de suicídio, as pessoas começavam a cometer mais suicídio. Essa era a associação que fazia. Até houve um estudo americano também, acho que eu não lembro o ano, que eles constataram que não era para ser falado, porque as pessoas faziam por imitação. A cada vez que era falado, tinha mais casos. Só que a gente Uhum. entende hoje, depois de também pesquisas na área, que não é o falar, é sempre o como falar. Então, o Conselho Uhum. de Medicina, o Conselho Federal de Psiquiatria se uniu em 2016, se eu não me engano, 16 ou 17, acho que foi 16, e eles fizeram uma cartilha para a imprensa de Uhum. como tratar desse assunto. Porque a gente não pode tratar desse assunto supervalorizando, mas também não pode minimizar. Então, o que a imprensa Uhum. fazia muitas vezes, sem conhecimento? Informava os meios, informava a maneira que a pessoa cometeu o suicídio, mostrava foto. E isso não é ideal, isso é muito equivocado. Eles falavam de uma maneira como se fossem heróis. Então, isso Uhum. sim, isso não é uma maneira correta. Então, essa cartilha é muito importante, principalmente para a imprensa. E para a gente da área de Uhum. saúde, também é importante até dar uma lida para a gente entender também que falar desse assunto é muito importante, mas tem que saber como falar. Porque dependendo de como a gente Uhum. fala, a gente sim cria gatilhos nos outros. Mas o não falar não resolve. Qualquer pessoa pode falar sobre esse tema, você acha? Está Olha, aberto assim para qualquer. Ah, eu sou, sei lá, vamos lá, eu trabalho numa, não sei, em qualquer função aí que eu exerço. Eu posso sair falando sobre suicídio, assim, ou a gente tem que ter um jeito de falar, né? Tem que ter a habilidade para lidar com esse assunto que é tão sensível, né? Tão difícil assim. Você acha o quê? eu acho que a sua pergunta já tem até uma resposta nela, né? Que É. o quanto esse assunto é delicado, é claro que todo mundo pode falar, a gente não está aqui censurando, né? Mas é Uhum, muito importante a gente lembrar que não é sobre falar, é sobre como, mais uma vez. E assim, essa questão do falar, muitas vezes alguém te traz, né? Eu vou te responder a pergunta também, mas vou fazer uma contextualizada, que muitas vezes a pessoa fala assim, te procura para falar, olha, eu cansei de viver, não tem mais nada para fazer aqui, eu não vejo mais sentido na vida. E quem está ouvindo isso, muitas vezes fica muito angustiado, pensando assim, o que que eu vou dizer para essa pessoa? O que que eu falo uhum, para essa pessoa não fazer isso? Como que eu lido com isso? E muitas vezes é mais sobre o que não falar, sobre o que falar. Então é muito uhum, importante, se a gente não tem propriedade, a gente é aquela máxima da dúvida não ultrapasse, ficar uhum, quietinho, ouvir, acolher é a melhor forma de estar do lado de uma pessoa nessa situação, se você não sabe o que dizer. Porque dependendo do que você fala, você cria assim gatilhos e você atrapalha. Então, respondendo a sua pergunta, não acredito que seja qualquer pessoa que esteja apto a lidar com isso, porque a gente está falando de morte e de vida. uhum, E falar de morte e de vida é para todo mundo? É. Mas falar de morte como suicídio não é para todo mundo. Porque o que a gente mais ouve? Ou é fraqueza, de covardia, ou é forte, de herói. Tem esses dois julgamentos. uhum. Tanto um quanto o outro atrapalha, né?
Entendi. Eu ia te fazer até uma pergunta sobre isso, assim, porque muita gente fala assim, quem quer fazer, faz, não fica falando. Será que a Mito. pessoa, quando quer fazer, ela faz e não fala? Ou a pessoa, quando já chega e fala, olha, não estou aguentando mais, estou querendo tirar minha vida, ela realmente está querendo tirar a vida dela? Como que é isso? Olha, é muito importante a gente falar, a gente falar de, até eu sempre falo isso quando eu vou falar de todos os temas, assim, a gente precisa pluralizar os temas. A gente não está falando de suicídio, a gente está falando de suicídios, de pessoas, de Aham, cada caso. Então, cada sim. pessoa vai pedir socorro de uma forma diferente. Cada pessoa vai Uhum. expressar sentimento e emoção de forma diferente. Então, esse mito de que quem fala não faz, não, isso é mito, não existe. Quem fala, quem tá falando para você que não tá mais aguentando viver, ou que já pensou em morrer, ou que já pensou em cometer suicídio, até de forma pré-reflexiva, que a gente pode falar de não consciente, ela tá pedindo socorro. Se ela tá falando, ela tá Uhum. pedindo socorro. Não quer dizer que ela quer chamar atenção, não quer dizer que é frescura. Ela tá pedindo socorro. Então, se você não Uhum. sabe o que falar e não acredita, indica para alguém, indica um profissional, chama outra pessoa para conversar, mas não fale além do que você tá ouvindo da pessoa, sabe por quê? Você está significando o sentimento e a vida do outro, isso pode custar muito caro. Não estou responsabilizando ninguém, porque ninguém tem a responsabilidade pela vida do outro, e ninguém também tem que saber falar sobre isso. Mas a gente também tem que Uhum. aprender a calar e a silenciar quando a gente está falando da vida do outro, quando a gente não está falando da nossa, né? E não banalizar também, né? Porque tem muita gente que fala assim, isso aí é frescura, como você falou, né? Tá querendo chamar atenção. A gente ouve muito isso. Tá querendo chamar atenção. Deve estar precisando de alguma coisa, assim. É, e aí não dá o cuidado devido àquela pessoa. Às vezes faz de conta que não está ouvindo, né? E a pessoa vai lá e faz alguma coisa, toma alguma medicação, por exemplo, né? Você acha assim que tem algumas formas assim que as pessoas buscam mais assim que é mais comum, né? De estar mostrando que está em desespero, que está pedindo socorro, tem alguma forma? Então, tem, mas é muito importante, antes de responder isso, falar que assim, gente, a gente ouve muito que as pessoas dão sinais, mas tem gente que não dá sinal, tá? Como Aham. tem gente que está em depressão e não sai de uma cama, tem gente que está em depressão ou está com qualquer transtorno, com qualquer outro sofrimento e vive uma vida funcional. E ninguém imagina que aquela pessoa está em sofrimento. Então, assim, muita gente dá sinal e muita gente não dá. Quais são os sinais que geralmente ocorrem? São essas frases fatalistas ou Uhum. conformistas, né? De minha vida, o que eu tinha que viver, eu já vivi, nada de bom vai mais acontecer, não faz mais sentido estar aqui, eu tô cansada. Tem gente que fala, realmente, eu quero morrer. Quer dizer que a pessoa que está falando vai fazer? Não sabemos. Mas quer dizer que ela está pedindo Uhum. socorro. E uma pessoa até perguntou aqui, Adri, para linkar com a sua pergunta, como podemos ajudar as pessoas com depressão? A gente sabe que o maior número de pessoas que cometem suicídio são pessoas com quadro depressivo, Uhum. bipolaridade e também com transtornos mentais. Mas não quer dizer que todo mundo que tem um transtorno vai cometer, e nem quer dizer que a pessoa que não tem nenhum transtorno não vai cometer. Então, isso é um número, mas a gente está falando de pessoas. Então, quando a gente fala de pessoas, não tem lógica, não tem número que dê para a gente dar conta, né, do que acontece com as pessoas. Agora, como que vai ajudar uma pessoa em depressão? Primeira coisa, ela precisa estar em tratamento. Depressão é uma doença, precisa de tratamento, né? Psiquiatra, Uhum. psicólogo. Nayara, ela não aceita. Sim, tem muita gente que está em depressão que não vai aceitar. Você vai obrigar? Você vai levar à força? Também não, porque a pessoa ainda é uma pessoa, ela ainda tem a responsabilidade pela vida dela. Chega um momento que talvez tenha que forçar mais um pouco? Sim, mas a primeira coisa é estar do lado dessa pessoa. É perguntar assim, tá, você não quer essa ajuda, mas de que outra forma então eu posso estar com você e te ajudar a sair dessa? É dessa forma. Uhum. É ouvir o outro também, gente, que é muito difícil na dimensão dele,
né? Porque a gente ouve muitas vezes, a gente conversa escutando o nosso próprio eco, pensando no que a gente vai falar. A gente não está com o outro. Então, esse estar presente, olhar para o outro é muito importante. Mas cada um faz o que é possível. Então, se você não se sente naquele momento apto para fazer isso, porque você também às vezes nem está bem, ou você não consegue acreditar, acha que realmente é frescura, você está no seu direito, mas então busque outra pessoa que possa fazer isso. Mas não abandone, né? Eu acho que esse abandono de a pessoa não quer, deixa para lá, custa caro muitas vezes, sabe? Uhum. É assim, a forma mais eficaz de ajudar essa pessoa também é procurando um especialista, né? Um psiquiatra. Tem esse mito de que psiquiatra e psicólogo trata doido, né? O povo fala isso. A gente ouve muito falar isso, né, amiga? A gente que trabalha em saúde mental. É o tempo, eu não quero procurar psiquiatra, não. Psiquiatra é médico de doido. Psicólogo também é coisa de doido. Não quero saber, não vou procurar. Mas a pessoa que faz terapia e que trata com psicólogos as suas tristezas, elas vão ser pessoas muito mais bem resolvidas e muito mais felizes, né? O que você acha? E eu fico assim me perguntando, né? O povo tem tanto medo de ser doido, né? Pois Eu é. acho que a gente tem que ter medo de ser muito normal, sabe, gente? Quem é doido e quem é normal, né? Que padrão é esse? Quem é o padrão? De quem que a gente está falando? Uhum. Para comparar quem é doido e quem é normal. A gente está falando de que contexto histórico. Então é muito importante, primeiro, a gente pensar assim: cada um tem que estar confortável com a sua loucura, porque cada um tem a sua, né? Então, Uhum. primeiro, isso realmente é um mito, e a gente ouve isso até hoje, sim, embora, né, a pandemia tenha trazido aí muitos flashes, né, muitas revelações do quanto a terapia é importante, do quanto a busca por ajuda também psiquiátrica é importante em muitos casos, mas a gente ainda ouve isso. E assim, é muito importante a gente fazer uma distinção também do que é psiquiatra e o que é psicólogo. São formações diferentes. Psiquiatra faz medicina, psicólogo faz uma faculdade de psicologia. A psiquiatria, a pessoa faz medicina e depois se especializa em psiquiatria. O psiquiatra, ele pode receitar medicamento, né? O psicólogo não. Então, são abordagens diferentes, mas que se complementam. Em muitos casos, se você está só em terapia e não está fazendo uso de medicamento, a terapia não é tão eficiente e vice-versa. Também Uhum. fazendo, né, o acompanhamento psiquiatra. E tem casos que não, que só a terapia ajuda. Que tem muita gente, rapidinho, só pegando esse gancho, que fala assim, ó, eu já fui direto para psiquiatra. Meu caso já é grave, eu Uhum. nem passei pelo psicólogo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, da gravidade do psicólogo e psiquiatra. São complementares, então isso também é outro mito. Aqui, Fernanda falou uma coisa muito legal, assim, muitas vezes a pessoa quer acabar com aquele sofrimento. Ela não quer morrer, ela quer acabar com o sofrimento, né? E a forma que ela vê de acabar com aquele sofrimento é tirando a vida. Mas muitas vezes não é isso, né? Isso. Porque assim, o que que ela, como que, assim, é muito bom falar disso porque quantas vezes, gente, não tô banalizando, tá? Tô só levando a gente a pensar, né? Em quantas vezes, quando a gente tá com algum problema ou quando já teve um sofrimento muito grande, a gente pensou em sumir, para aquilo Uhum, sumir junto. Ou a gente pensou realmente em morrer para ver se acaba. Ou a gente pensou em matar alguém que está atrapalhando a nossa vida. A gente pensa coisas o tempo todo e sente. Agora, quando isso virar algo muito recorrente, porque você não vê saída no seu sofrimento, o pensar em suicídio, o planejar, o falar, é um sintoma. E como todo sintoma, ele está vindo te avisar alguma coisa. O que está acontecendo na uhum, vida dessa pessoa que a única saída para ela é pensar no suicídio? É pensar em matar aquele momento. Porque se ela pensar no momento legal, bom que ela viveu, ela não quer matar. Ela quer matar aquele momento. uhum. É exatamente isso, muitas vezes. Só que assim, é como se a gente tá ouvindo esse sintoma, que eu quero morrer. Só que você vai se deixando para lá, porque se eu falar isso com um amigo, ele vai falar que eu tô doido. Se eu falar isso com um parente, ele vai Uhum. falar para procurar Deus, que isso é falta de Deus. Então eu acabo me calando, eu guardo para mim, e é como se colocasse um tampão no ouvido e eu tô tá gritando, eu tô com um tampão, eu não tô ouvindo, mas se for uma sirene de incêndio, não é melhor tirar o tampão, que senão vai pegar fogo, não vai dar tempo. Então, para as pessoas Uhum. conseguirem tirar esse tampão,
as outras pessoas em volta também precisam entender que isso não é frescura, gente, que a gente precisa validar o sentimento do outro. Uhum. Você acha que a pandemia aumentou o sofrimento das pessoas, assim, ajudou as pessoas estão mais vulneráveis, estão mais deprimidas? Como é que é essa história, assim? Olha, sem dúvida, é um momento de crise e como toda crise traz muito sofrimento de diversas maneiras, né? A gente tem um país desigual, então o desemprego aumentou, a desesperança, então ainda traz o Uhum, desespero. Então tudo isso faz com que aumente sim o sofrimento, que atrapalhe a nossa saúde mental, porque a gente fala também, Adriana, é muito importante a gente falar, a gente está aqui, será que quem que a gente alcança, né? A gente ainda aham, alcança elite, a gente ainda alcança muito pouca gente, né, falando sobre esse assunto. Então, as pessoas que não têm o que comer, elas vão pensar em saúde mental? Elas estão com a uhum, necessidade básica ali que não está saciada. Então, sim, trouxe muito sofrimento, a gente já tinha muito sofrimento, mas o sofrimento, a gente pode também falar de sofrimentos, né? Como eu sempre falo, não existe sofrimento, existe a pessoa que sofre. Então, cada um dentro da sua bandeja de possibilidades, do seu contexto, aumentou, teve aí uma piora na sua saúde mental. Todas as pessoas? Claro que não, a gente não vai generalizar nunca, cada um sente de uma maneira, mas que desestabilizou e fez com que cada um pensasse em morte, coisa que a gente não gosta de pensar, porque morre gente todo dia, morre gente toda hora, como que você não pensa nisso? uhum. Né? Então as crises trazem sim mais sofrimento, sem dúvida. Fernanda colocou também, assim, com tratamento a pessoa consegue elaborar e ressignificar. Eu adoro essa palavra ressignificar. Eu acho que ela está em tudo na nossa vida, né? Sim. Fazer desse momento também, um momento difícil, algo diferente, né? Ao mesmo tempo que a gente viveu tanta coisa ruim na pandemia, a pandemia também trouxe muita coisa boa, né? A possibilidade que a gente viu de trabalhar em casa, de ter um convívio maior com a família. Teve gente, né, que ficou mais tempo dentro de casa, cuidando da família. Teve muita dificuldade? Teve, claro. A gente não pode banalizar isso, né? Mas também trouxe coisas muito significativas, assim, né? E essa palavra, assim, ressignificar, ela é muito importante. Eu acho que a gente tem que estar com ela sempre, assim, na geladeira, na porta da geladeira, no espelho do banheiro, para a gente olhar e falar assim, eu preciso ressignificar algumas coisas na minha vida, porque às vezes a gente pensa que está tudo tão difícil que não tem jeito. Sim. Mas sempre tem um jeito. Até o não ter jeito é um jeito. Porque às vezes aquilo dali não tem jeito, né? Não tem que mexer naquilo, tem que deixar e ficar quieto mesmo, né? Então a gente, assim, porque às vezes a gente tá com um problema, acha que não tem saída. Às vezes a solução do problema é não ter saída mesmo, é deixar ele quieto e fazer outras coisas, né? Pensar outras coisas. Eu falo que às vezes o problema. Ah, fala. Não é isso, né? Pensar outras possibilidades e ver outros problemas, porque a gente não só tem um. Se a gente tiver só um, tava bom, né? A gente tem vários, muitos problemas. Então Tem é um de cada problema. vez. E tem problema que não é solucionado, tem problema que precisa ser ultrapassado, né? De alguma Sim. forma. Tem problema que não tem solução, a gente precisa ultrapassá-lo, né? A partir Uhum. dele, né? Para além dele. E isso muitas vezes só com tratamento a gente consegue. Não é que só Uhum. consegue tratamento. Muitas vezes, porque o tratamento, né, a terapia, vai fazer com que você consiga enxergar o problema. Quando a gente está com problema, a gente está assim, né? A gente está aqui. Quando a gente está conversando com alguém ou está em terapia, a gente consegue olhar ele um pouco mais distante. E aí clareia, outras possibilidades vão surgindo. Que às vezes, gente, o dar errado é o passo para o dar certo. É o que eu costumo dizer, que Uhum. a gente vive numa sociedade que é o tempo todo assim, ó, não desista nunca, não desista nunca. Não desista nunca de quê? Tem coisa que a gente precisa Uhum. desistir.
De um casamento ruim, a gente Sim. precisa desistir. De um trabalho ruim, a gente precisa desistir. De uma pessoa tóxica, a gente precisa desistir. De um pensamento. Então, Uhum. assim, o desistir também é caminho. Não é caminho, talvez, desistir de se abandonar, desistir de você, mas desistir de outras coisas que estão te atrapalhando também é caminho. Então, eu vejo também muita gente, Adri, que encontrou um sentido na vida em um certo momento, e não Uhum. consegue fazer o que você falou. Ressignificar. O que é ressignificar? É encontrar novos sentidos para a mesma vida, né? Sim. São outros momentos, mas é a mesma vida. E aí a pessoa fica presa naquele sentido lá atrás e não encontra outros, não busca outros. E aí realmente a nossa vida Uhum. fica estreita. Aquela música Chão de Giz fala, né? Qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Então, nossa vida não é um canto, Uhum. nossa vida não é uma parte, nossa vida é o todo. Mas quando a gente está com problema e sofrimento, a gente só vê uma parte. E aí eu falo, o sofrimento, ele estreita a nossa vida. Ele estreita a nossa vida, mas não é ele que faz a gente querer morrer, não é o sofrimento que restringe a gente, não. É a falta de sentido. Uhum. É. Explica melhor pra gente isso, essa falta de sentido. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Quem a gente está se tornando a partir do modo que a gente vive? Por que eu trabalho como eu trabalho? Que muitas vezes você trabalha onde você trabalha, porque não tem outra opção, porque cada um tem sua bandeja de possibilidades. Mas a forma que eu lido com o meu trabalho, a forma que eu lido com a minha família, a forma que eu lido com as pessoas à minha volta, diz muito do sentido que eu dou para o meu momento e para a minha vida. E isso precisa ser Uhum. mudado. Muitas vezes a gente precisa se reapresentar para as pessoas, precisa se desapresentar de outras pessoas. Isso é a mudança de Uhum. sentido. Então, quando a gente fica preso, por exemplo, eu queria fazer uma faculdade, eu consegui, eu entrei na faculdade e vi que não é isso, não, mas eu vou até o fim porque eu não desisto nunca. É a gente ficar preso no sentido Uhum. lá de trás que não faz mais nenhum sentido. Aquilo vai aniquilando a nossa vida de alguma forma. É disso que eu falo. Essa busca de sentido, ela é única. Cada um encontra a sua. A terapia, ela favorece, ela ajuda a cada um encontrar, porque é um trabalho artesanal, né? Só que Uhum. quando você encontra, o Nietzsche fala, né? O filósofo Nietzsche fala, se a gente tem um para que a gente suporta qualquer como. É disso que ele está falando. De suportar o sofrimento porque a gente tem um para quê. A gente sabe que aquilo vai passar. A gente tem um sentido para além daquele sofrimento. É desse sentido que eu falo. Entendi. E assim, a gente vê muita. Você falou, né, da questão de dar um novo significado, por exemplo. Muitas pessoas às vezes acabam um relacionamento e acham que a vida perdeu sentido por conta daquele relacionamento. A gente também não jogar no outro a nossa felicidade e as nossas, como é que fala? Os nossos desejos no As outro, né? expectativas, né? Nossas expectativas, é. Que a gente tem muito disso, né? De criar isso, jogar para o outro as nossas felicidades, assim, né? Achar que a gente só vai ser feliz a partir daquela pessoa, e não é por aí. A Uhum. gente pode ser feliz de diversas formas, né? A gente tem muitas possibilidades na vida. Então, é, é, Isso da- é... Fale. é dar sentido mesmo, né? É tentar de novo, é tentar quantas vezes for preciso. E se o sentido está no outro, é muito preocupante, porque só você está com você o tempo todo, né? Então, se Uhum. tá no outro é muito complicado. E o quanto, Adri, isso é muito verdade, assim. Eu falo às vezes assim, a gente perguntar assim, o que você quer fazer esse final de semana? Se você tá num relacionamento, muitas vezes você não sabe o que você quer fazer, mas você quer que o outro saiba o que você quer fazer. Aí você não fala o que você quer, o outro decide, você reclama um negócio todinho, final de semana todinho, porque tá fazendo um negócio que você não queria, mas como que ele ia saber se nem você queria, nem você sabe? Então a gente não sabe o que é melhor pra gente, quer que o outro saiba. A gente não fala o que é Uhum. melhor pra gente, a gente não se conhece, quer que o outro conheça a gente. Então, quando a gente coloca o sentido no Uhum. outro, a gente se distancia da gente. E a gente vai pra casinha do outro. A nossa casa fica cheia de teia de aranha, com o quintal sujo, com a planta seca. A gente não nutre o nosso solo, a gente nutre o solo do outro, né? Quem nutre o nosso? Uhum. Carla,
Carla falou ali, Carla Meirelles falou assim, levar a vida com mais leveza. Eu falo sempre isso também. Eu acho que a gente tende a ser muito pesado na vida, né? Problematizar muito, né? E uma das coisas que a experiência me ensinou, assim, a idade é muito generosa com a gente quando a idade vai chegando, quando a gente vê que muitas coisas são desnecessárias na nossa vida. E a gente tem que ser leve o tempo todo. Quantas vezes você falou aí, né, que a gente quer que o outro saiba o nosso desejo. Quanto que joga peso nisso, né? Um relacionamento fica tão pesado porque a gente cobra demais, a gente quer perfeição demais, a gente reclama demais, a gente reclama de tudo. A gente reclama de um copo em cima da pia, a gente reclama de sei lá, de uma toalha em cima da cama, a gente reclama de tudo, a gente tende a reclamar, né? E eu acho que a gente tem que ser leve na vida. A leveza, ela é muito importante. Deixar o problema passar, assim, né? Deixar os problemas um pouco para trás e encarar as coisas com mais tranquilidade, né? Sim, sim. Carla falou que aprendeu comigo, a gente sempre fala isso. A gente pensa até assim, vou fazer uma tatuagem, escrever, seja leve. Vai ser uma tatuagem isso, qualquer hora dessa. Mas como é importante e o quanto é difícil, porque assim, as pessoas, eu vejo às vezes uma dificuldade em entender que o que você está falando de ser leve, levar a vida mais tranquila, não é que você não vai ter problema, não é que você não vai ter sofrimento, não é que você não Não, de precise jeito viver o sofrimento, a tristeza. Você vai viver isso. A questão é você entender que isso também faz parte da vida, não dá um peso Aham, maior do que aquele problema ou aquela situação sim, merece. E ninguém está aqui sim. minimizando o problema, tá? A gente está Não, falando de cada um olhar para o seu problema e pensar. Porque o que que isso tem de tão importante que está tirando a minha paz? Se faça essa sim. pergunta. E assim, se eu estou reclamando tanto do outro, o que isso diz sobre mim também? Porque não diz só sobre o Uhum, outro, assim, errar é humano, colocar a culpa no outro nem se fala, né? O outro que precisa uhum, ser o culpado, o outro que tem o problema, nunca sou eu. Como assim? Então, por que você uhum, está perto desse outro? Por que você ainda fica nesse lugar? Então, tem também você aí, né? Então, sempre tem a gente sempre está com a gente de alguma forma. Tem ressonância em algo da nossa história, o que a gente vê no outro, né? Que quem olha não são os uhum, olhos, quem olha é o olhar. A maneira que a gente percebe as coisas diz muito mais da gente do que do outro. Então, é a uhum, leveza nisso, é você conseguir perceber o peso que tem seu problema, só que não é deixá-lo para lá. É muitas vezes deixar um pouquinho de lado que a solução vem, se não vem você ultrapassa, mas eu acho que é muito importante viver também o seu momento de silenciar, de se entender, de se ouvir, de ficar triste, né? Nesse mundo de positividade uhum, tóxica, quem fica triste lembra que é humano, né? uhum. Isso aí. Fê Manhães falou assim, ó, temos que é, tentar não sofrer pelo que não está ao nosso alcance, né? Porque às vezes a gente fica mesmo, né, com esse de achar que a gente tem que resolver tudo, né? A gente tem que dar conta e solução para tudo. A gente já falou, né, isso anteriormente, né? É É, importante, fala. você acha assim que o suicídio está muito ligado à depressão? Então, os números, né, as pesquisas mostram que sim, que é o primeiro no ranking das pessoas que cometeram. Uhum, Então, está sim, porque é ver a vida preto e branco, né, Adri? É não ver saída mesmo. Então, uhum, só que assim, tem também casos de impulsividade, tem casos de uso abusivo de substâncias, né? Porque é muito interessante a uhum, gente parar para pensar que nunca é a coisa, é sempre como. É sempre como a gente lida. Por quê? O uso de substâncias, ele é um fator de risco para o suicídio. Mas ele também, e eu não estou fazendo apologia a álcool, a drogas, mas ele também pode ser muitas vezes um fator
preventivo. Muitas vezes é o maior cuidado que a pessoa pode ter naquele momento para ela não cometer o suicídio. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de julgar por isso, né? A vida de cada um, o mundo de cada um, só cada um sabe. Então tudo que pode ser ajudar também pode atrapalhar. Religião, né? É um fator, sim, que ajuda quem tem fé, quem tem sua crença, mas também pode ser um fator que prejudica. Quando a pessoa não consegue dar conta do que a crença dela quer que ela dê. Quando ela sempre se acha em falta com o que a igreja quer que ela faça. Então, entende que nunca é a coisa, é sempre como a gente lida, né? Querendo dar respostas, assim, para as pessoas ou para as instituições. Seria isso? Muitas vezes cobra algo que ela percebe que ela não consegue, ela se sente em falta, se sente pecadora, e isso causa uma angústia muito grande de eu não pertenço, então, a esse lugar, então, para que eu tô aqui, né? É um se sentir pertencente mesmo. E entre jovens, assim, entre adolescentes, você acha assim, essa cobrança, né, por ser alguma coisa, isso é um fator também muito, assim, é um fator muito importante para essa coisa do suicídio, né? Porque a gente cobra muito ao jovem que ele seja alguma coisa, e, assim, muito cedo. Tipo, uma pessoa com 18 anos, ela já tem que decidir o que ela quer para o futuro dela. Eu acho isso muito precoce, né? Porque às vezes a gente com 50 anos não sabe o que a gente quer para o nosso futuro, né? Então, como que uma pessoa de 18 anos vai ter que decidir qual a profissão que ela tem que ter, que é para a vida inteira, muitas vezes, né? Que ela tem que ser bem-sucedida, né? Essa coisa do sucesso, isso é muito pesado também, né? O que é uma pessoa bem-sucedida? É só quem tem dinheiro? Será que é isso? Né? O que é ser bem-sucedido para você, né? Uma pergunta tão singular, né? O que é ser Sim, bem-sucedido para você? eu fico muito com esse questionamento, né? O que é ser bem-sucedido? Essa palavra que as pessoas hoje falam muito, assim, os jovens principalmente, vão para as redes sociais tentar fazer, trabalhar com rede social, né? Muitas vezes, TikTok, Instagram. Ah, porque lá vai ganhar muito dinheiro, eu vou ser rico. Será que ser feliz é ser rico? É ter dinheiro? Porque também tem gente que tem dinheiro e comete suicídio aí. Tem depressão, exatamente. Que dicotomia é essa, né? Aquilo que era para dar felicidade, vai lá e me faz tirar a minha própria vida, né? Que pensamento é esse? Então, o que é ser bem-sucedido? Que cobrança é essa que a gente está tendo, que a sociedade está nos impondo, né? Que pessoa é essa que eu quero, que eu preciso ser para mostrar para os outros? O que você vai ser quando crescer é uma frase assim, que parece ser tão inofensiva, mas ela é tão cruel, porque olha só, o que estamos sendo a cada momento, o que é possível ser. A gente sempre é o que é possível ser. Então, para um adolescente, esse peso também de eu ter que escolher para o resto da vida, que resto da vida é esse? Você sabe quando é o resto da vida? De que a gente está falando? Então, como essa pressão também vem dos pais, da família, da escola, da sociedade, esquecendo que a gente vai estar sempre em construção. A gente sempre, então, vai se fazer essa pergunta: o que eu vou ser quando crescer? Porque o que eu vou ser hoje, amanhã, depois, o que eu estou sendo a cada momento. E o quanto isso impacta o adolescente, porque realmente ele se sente naquele... Eu tenho que decidir agora. E o que meu pai quer? Quais são os projetos da minha família? Quais são os meus que eu nem imagino ainda, porque não me deram voz. Muitas vezes não dão voz a essa pessoa para ela se descobrir. As pessoas querem descobri-la por ela, querem significar o momento por ela. Porque se o adolescente fala assim, eu quero morrer, para de frescura, você tem tudo, você não sabe que é problema. Minimizam o tempo todo o que o adolescente sente. Só que a gente esquece que ele é uma pessoa
que ele é um ser humano como a gente, que a gente também foi adolescente. E que se o nosso problema hoje a gente acha maior, é porque hoje é o nosso momento, mas naquele momento lá, aquele problema era grande pra caramba também quando a gente tinha. Uhum. Então, essa coisa do medir o sofrimento e o problema do outro, mais uma vez, né, eu falo isso. Isso independe de ser criança, adolescente. A gente não pode fazer isso com ninguém. Os pais muitas vezes se sentem nesse direito, porque é meu filho, então eu sei dele. Uhum. Não, você não sabe dele, porque ele não é uma extensão sua, ele é outro ser humano. Você sabe dele a Uhum. partir dele, né? Sim. E poder deixar, eu acho assim que é muito importante a gente deixar com que as pessoas façam as próprias escolhas, né? Não a gente determinar isso, né? Para um filho, né? Para uma pessoa que a gente gosta, a gente está sempre cobrando aquela pessoa de ser algo que a gente quer que ela seja. Mas será que aquela pessoa quer? Né? Como que isso também é pesado na vida do outro, né? Como que isso traz consequências e sofrimento também. Porque muitas vezes aquela pessoa fala assim, se eu não me encaixo na vida das pessoas, que vida é essa que eu tenho? Isso aí. Qual o sentido da minha vida? Muitas vezes vem nesse lugar aí, né? É esse corresponder à expectativa. Os pais, né? Imagina um adolescente, muitos adolescentes querem ser vistos pelos pais, querem agradar, querem dar esse orgulho. Então, querem viver uma vida que não é a deles, é a dos pais. Isso causa muito Uhum, sofrimento, muito sofrimento. E assim, gente, eu quero que ele seja alguém, ele já é alguém. Só que às vezes você nem conhece esse uhum, alguém que seu filho é, porque você quer que ele seja uma outra pessoa que você idealizou ou que você sonhou. Você sabe quem é seu filho? Será que ele se conhece? uhum, Você deixa também, permite que ele se conheça, né? uhum. É, eu vejo muito assim na prática profissional, pessoas que não conseguiram seguir uma carreira, por exemplo, de jogador de futebol, e ficam frustradas a vida inteira porque isso foi cobrado muito, né? Ou foi até jogador de futebol, mas não foi um famoso, igual, porque nem todo mundo vai ser famoso, né? Nem todo mundo vai jogar lá no Manchester, vai, né, vai fazer sucesso, vai ser um Cristiano Ronaldo da vida. Nem todo mundo vai ser esse padrão alto aí. Então a gente também tem que se acostumar com aquilo, né, que nos cabe, assim, né? Quanto isso é difícil nessa Nossa sociedade que a bandeira, gente vive, né? sim. É a nossa bandeja de possibilidades, né? Todo mundo pode alargar os limites, mas acho que você está falando de uma coisa que me remete ao falar muito do querer é poder, né? Que a gente ouve que querer Uhum, é poder. Então, se você não pode, se você não consegue, não é porque você realmente não tinha possibilidade, é porque você é um fracassado, porque outro conseguiu. Essa é a visão que a sociedade quer passar. Então, gente, querer não é poder. Eu sempre falo a mesma frase. A gente poderia, eu queria muito estar aqui conversando com você, você comigo. Se a internet não funcionasse, a gente não ia estar aqui querendo o sim. quanto a gente quisesse. Então tem um contexto, tem várias coisas que acontecem à nossa volta que não dependem da gente. A gente tem essa ilusão de controle. Então querer não é poder. Uhum, Cada um tem a sua bandeja de possibilidades que pode ir alargando, mas tem a sua. Eu não posso falar que uma mulher preta tem a mesma possibilidade que eu, que já nasci privilegiada e branca numa sociedade racista. Então a gente precisa olhar para esse uhum, todo. sim. Pois é. Eu acho que a gente já completou o nosso tempo, Nayara. Sim, a Quanto gente já tempo? fez até mais. A gente falou que ia fazer meia hora, já deu, acho ele 46 minutos. Então, o papo tá bom, né? Para mim, que comecei nervosa, Viu? assim, ai meu Falei. Deus, não vou conseguir. Tô aqui tremendo até agora, mas eu acho que o nosso papo foi bem legal, assim, né? Então, o que que a gente pode deixar, assim, para finalizar a nossa fala, né, sobre o Setembro Amarelo? Olha, primeiro que tem que ser sistemático, né? Não pode ser pontual. Então a gente tem que falar de saúde mental de janeiro a janeiro, embora tenha assim essa data que tenha que existir, que tenha que ser para conscientização ainda maior, a gente não pode deixar isso se perder. E não é só falar, é agir, né? A ação é muito Uhum, importante. E que cada um consiga olhar para a sua vida e se perguntar.
para que eu vivo como eu vivo? Não é por quê, porque o porquê leva a gente, muitas vezes, para uma causa e efeito, uma relação de causa e efeito. E a nossa vida não é uma relação de causa e efeito, a nossa vida é caminho. É como se a gente estivesse a cada vez numa esquina e a gente pudesse voltar, dobrar, seguir, parar. Uhum. É a nossa vida. Então a gente tem o direito de escolher o que é melhor pra gente. E você não pode se culpar de escolher o que é melhor para você naquele momento. Então, é muito importante cada um pensar em si. Ah, mas o meu pai não vai gostar disso, mas minha mãe não vai gostar. No momento, muitas vezes é difícil a gente fazer escolhas contrárias às que as pessoas querem que a gente faça. Mas depois que a gente faz e a gente é feliz naquilo, quem ama a gente vai estar com a gente. Quem não Com tiver, certeza. é a seleção natural da vida. Então, acho que assim, que cada um aqui que ouviu essa live, que tenha conseguido tocar, né, no coração de vocês, que vocês consigam levar isso à frente e aprender a cada dia a amar o caminho, porque não é o resultado, é o caminho. O resultado a gente não sabe que a gente vai ficar aqui até amanhã, até semana que vem, daqui a 50 anos, mas o que a gente está fazendo do nosso caminho, né? E é isso. Uhum. Eu queria agradecer a presença de cada pessoa que participou aqui com a gente dessa live. Agradecer o carinho de todos, agradecer a você, amiga, esse espaço, essa fala maravilhosa, tá? Agradecer ao Rotary também por essa possibilidade aí da gente ter esse espaço, falando até para Teresina, tem gente aqui de Teresina Oh, aqui falando legal. com a gente. Nossa carinha tá lá embaixo, tá lá longe. Muito obrigada a todos, uma boa noite, tá Muito bom? obrigada também. Muito obrigada a Obrigada, Adri, amiga. a Rúter, a todos que estiveram aí com a gente. Até a próxima. Eu já me Até a autoconvido. próxima. Beijo. Beijo. Amiga, Oi. você sabe salvar? Não é como. Quando eu fechar aqui, você vai fechar e vai aparecer para você uma. Preste atenção que vai aparecer para você salvar uma Tá, opção. tem desejo, tenho certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo. Aí eu encerro o Isso. vídeo. Aí vai aparecer ali para você deixar salva.